Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as doenças que afetam o sistema nervoso. Mas vamos recapitular um pouquinho o que é o sistema nervoso e a importância dele. O sistema nervoso é o sistema que comanda e coordena todas as nossas ações. Então, ele que é responsável por pensar, agir, interpretar, responder ao que a gente tem ao nosso redor, ao nosso ambiente, e fazer os nossos órgãos internos funcionarem. O sistema nervoso é formado pelos neurônios, que são as células especiais deles. E muitas das doenças que a gente vai falar estão relacionadas à mudança de funcionamento dessas estruturas, tá? Vamos recapitular um pouquinho? Vamos lá. Bem, então, o sistema nervoso e as principais doenças. Vamos recapitular primeiro as estruturas do sistema nervoso. Na verdade, a estrutura que é o neurônio. Esse aqui é um neurônio, com suas estruturas básicas. O que interessa para a gente, de fato, é a parte dos dendritos, que estão aqui localizadas, ó, como se fossem os cabelos, né, as ramificações do nosso neurônio. A gente tem um corpo celular, que a gente diz, que é essa parte arredondada, onde a gente tem o núcleo dessa célula e, consequentemente, material genético e todas as estruturas que fazem o neurônio funcionar. A gente tem o axônio, que é essa parte alongada, que é responsável por enviar, né, a informação por todo o neurônio para que a gente envie ele para o próximo neurônio. Então a gente tem sempre essa direção. E a gente tem aqui nas terminações do axônio o que a gente chama de ramificações ou de terminal do axônio. É aqui que a gente encontra os neurotransmissores, que eu comentei já em outras aulas com vocês, que são substâncias químicas que vão transferir a informação que passou por todo esse neurônio para o próximo neurônio que estiver aqui do lado. As demais estruturas elas servem ou para manter o nosso neurônio nutrido ou para acelerar o impulso nervoso, mas a gente não vai falar tanto delas, tá? Então, o nosso sistema nervoso é constituído por essas células que a gente chama de neurônio, beleza? Só para recapitular, as únicas formas, o que a gente chama de natureza elétrica, que são os impulsos nervosos, que são correntes elétricas produzidas pelo neurônio, e as sinapses, que são os espaços entre os neurônios, tá? E a gente tem a parte química, que são os neurotransmissores, que eu comentei agora há pouco com vocês, tá bom? Bem, então agora que a gente recapitulou um pouquinho, né, sobre a principal estrutura do sistema nervoso, que é o neurônio, a gente vai falar sobre algumas alterações que podem acontecer no sistema nervoso, que estão relacionadas a vários fatores. A gente vai ver aqui alguns grupos dessas doenças e aquelas que a gente mais ouve falar, para entender um pouquinho melhor sobre elas, tá? A gente chama genericamente de distúrbios do sistema nervoso ou alterações, mas elas podem ser infecções degenerativas, doenças infecciosas. A gente pode classificar de várias formas, tá? E é o que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, uma das alterações que a gente pode ter é o que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, que é uma nova nomenclatura, que é acidente vascular encefálico, já que o nome dessa parte, dessa massa que a gente tem aqui no nosso cérebro é encéfalo, tá? Ela pode ser causada por obstrução da artéria, que passa por toda essa parte do encéfalo, né? Que leva à ausência de oxigenação no cérebro e, consequentemente, à ruptura, né? Então, a quebra dessa artéria, que pode causar um derrame. O derrame nada mais é do que a saída do sangue dessa artéria que foi rompida e, consequentemente, todas as sequelas que a gente normalmente ouve falar do AVC, né? Os neurônios que são alimentados por essa região onde está sendo liberado esse sangue e a artéria foi rompida, ficam completamente sem oxigênio e morrem. Então, acaba causando uma lesão permanente ou praticamente irreversível, né? Como problemas relacionados à capacidade de falar ou de movimentar uma parte do corpo, tá? Aqui tem alguns desses sintomas que podem estar relacionados a indícios de que há a ocorrência do AVC, né, que pode estar acontecendo o AVC, e é muito comum aparecer nas pessoas que estão citadas aqui embaixo. Além dos idosos, que a gente ouve falar muito, fumantes, diabéticos, problemas do coração, problemas de pressão alta e de colesterol podem ser fatores também que facilitam a ocorrência do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Beleza? Muito bem. A gente tem um outro que é o ataque epilético. Na verdade, o ataque epilético ele não é uma doença, tá? Mas ele é um sintoma decorrente de outras complicações.
Normalmente a epilepsia aparece, na maioria dos casos, ainda na infância e na adolescência, e pode ser causado, como eu disse, por outras complicações, desde uma infecção, uma batida, um traumatismo na cabeça, uma doença pré-existente naquela pessoa, uma anomalia, que é quando a pessoa nasce com alguma alteração na estrutura do corpo, digamos assim, né? E aí pode gerar como consequência a epilepsia ou o ataque epilético. Aqui tem um pouquinho de como proceder, né, com relação a isso. É muito comum as pessoas ficarem mais desesperadas do que outra coisa quando se deparam com uma situação dessa, com uma crise de epilepsia, mas dá sim para tomar um cuidado e dá para ajudar a pessoa até que ela retorne a seu estado relativamente normal, beleza? Bem, quando a gente fala de doenças degenerativas, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu vou degenerando, ou seja, que eu vou perdendo partes do meu sistema nervoso por vários motivos. No caso desta aqui, que é a doença de Parkinson, ela está relacionada à idade, né, a partir de 60 anos, e é uma degeneração, ou seja, uma alteração nos neurônios do encéfalo, lá do nosso cérebro, tá? E esses neurônios que são afetados, eles estão muito relacionados à capacidade motora, ao movimento. Por isso que a pessoa, quando tem mal de Parkinson, ela fica com o movimento mais lento, ela fica com aquele tremor muito característico, ela fica com uma capacidade menor de executar movimentos e assim por diante. É uma doença que ainda não tem cura, é uma doença que está ainda em muito estudo, né? E que não se sabe ao certo como evitar o processo da doença de Parkinson ainda. Por isso que a gente chama de doença degenerativa. Além dela, a gente tem outras, tá? Como, por exemplo, a doença de Huntington. Essa doença ela é genética, tá? Então, ela já está presente na carga genética do indivíduo, diferente da doença de Parkinson, que a gente não sabe muito bem. O risco genético está muito relacionado aqui. Ela começa a se manifestar mais cedo um pouquinho, a partir dos 40 anos de idade. Aqui também está relacionada à coordenação. Então, os movimentos que a pessoa vai tomar durante uma ação, que a gente chama de movimento voluntário, que é aquele que ela decide se ela vai executar ou não. Ela também pode ter alterações na memória e na capacidade de raciocínio. Por quê? Porque todos os neurônios dessas regiões morrem e eles acabam não conseguindo mais transmitir a informação dentro do cérebro, dentro dessas áreas afetadas. Ela pode ser, como eu disse, de caráter genético e é muito comum estar associada a esses fatores, tá? E é também degenerativa porque ela vai progressivamente, conforme a pessoa envelhece, se manifestando, né? Aumentando os seus sintomas, beleza? Uma outra doença degenerativa que a gente pode citar, que também é bem famosa, é o Alzheimer. O Alzheimer também não tem cura, ele é uma doença que também está aí sendo pauta de muitos estudos. É a perda da memória, dificuldade, por exemplo, de realizar tarefas como escovar o dente, como colocar a própria comida. Também está relacionado com a mudança de humor, muitos deles são extremamente agressivos. O mal de Alzheimer ele tem alguns estágios, que são esses que estão apresentados aqui na imagem. E conforme ele vai avançando, vai ficando realmente muito complicado lidar com o indivíduo de Alzheimer, tá? Esses sintomas parecem ser relacionados à velhice, né? Aquela coisa chata de velho e tudo mais, só que na verdade está relacionado a essa doença que ataca o cérebro e, como eu disse, não tem cura nenhuma, tá? A gente chega ao ponto do indivíduo não conseguir mais lembrar como escova o dente, como se alimenta, como vai ao banheiro. Ele vai realmente perdendo essas informações e desaprendendo a executar tarefas simples, tá? Existe um outro grupo de doenças que são as infecciosas. Qual é a diferença? As infecciosas, elas estão relacionadas a agentes externos, como vírus e bactérias, e não a agentes internos, como as degenerativas que eu citei até agora. Uma das mais famosas é a meningite, né, que ataca as meninges. As meninges são as membranas que protegem o sistema nervoso, e é lá que o vírus ou a bactéria, porque tem dos dois tipos, podem se instalar. Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? A meningite e a poliomielite. A meningite, como eu disse, ela vai afetar as áreas do sistema nervoso central, pode ser causada por bactéria e vírus. A bactéria, quando ataca, desenvolve um caso mais grave da doença, né? E
basicamente ocorre por uma infecção por essa bactéria ou por esse vírus. Tem exames para fazer identificação, tem tratamento, dá para se curar da meningite sim, mas é bem arriscado, é uma doença bem complicada. Todas as doenças em geral, né, que afetam o sistema nervoso. A poliomielite também é conhecida como a paralisia infantil, que é aquela da vacina do Zé Gotinha, que a gente ouve muito falar. Nesse caso aqui, ela tem uma forma paralítica, ela pode causar paralisia dos músculos e do movimento da criança. Né? Ela também pode afetar adultos, mas é mais raro, por isso que ficou conhecido como paralisia infantil. E nesse caso aqui, ela é causada por um vírus e que começa a se instalar na garganta, intestino e depois é que ela vai se espalhar até afetar o sistema nervoso. Tem duas formas, tem a forma não paralítica, que está mais relacionada com vômito, febre, diarreia, pode ter uma rigidez na nuca, na parte muscular, e como eu disse, tem a forma paralítica, que vai causar flacidez no músculo e impedir os movimentos, principalmente de membros inferiores, como as pernas, beleza? Bem, as doenças também podem ser classificadas como doenças autoimunes, que é uma terceira classificação que a gente pode usar. Nesse caso aqui, o nosso corpo é quem gera essa doença. Né? Como assim, nosso corpo? A gente tem um sistema específico de defesa, que é o sistema imunológico, por isso que o nome da doença é doença autoimune, porque é o sistema imunológico que acha que tem alguma coisa errada no nosso corpo e começa a atacar o próprio corpo. Por isso que é o nosso organismo que está desenvolvendo essa doença. A gente entende que as doenças autoimunes são, então, as doenças que atacam uma estrutura do próprio corpo e podem desenvolver diversas coisas. Existem muitas doenças autoimunes. Obviamente que eu coloquei aqui um exemplo de uma doença de sistema nervoso, mas tem muitas que afetam outros sistemas, tá? A esclerose múltipla, que é o exemplo que a gente está dando aqui, ela é crônica, progressiva e autoimune. Resumindo, não tem cura, ela aumenta de acordo com o tempo em que ela vai se desenvolvendo e ela não tem muito o que fazer, digamos assim, dá para amenizar. Tá? As células de defesa do nosso corpo atacam o próprio sistema nervoso, o sistema mesmo. Então, parece para o nosso sistema imunológico que o sistema nervoso não faz parte do nosso corpo, ele é um invasor, e isso, consequentemente, gera a doença de esclerose múltipla. Ela causa lesões tanto no cérebro quanto na medula, e aqui a gente tem um monte de sintomas que podem aparecer nessa doença, tem vários exemplos aqui. Problemas relacionados à cognição, que é a capacidade de pensar, a capacidade de enxergar, tem muita dor, tem contrações involuntárias, diarreias, tem incontinência urinária ou excesso de urina, então vai no banheiro toda hora. Ela acaba alterando o funcionamento do organismo como um todo. Então é uma doença bem complicada também e, como eu disse, não tem cura. Bem, então só para recapitular, a gente viu 3 grupos de doenças no sistema nervoso. As doenças que a gente classifica como autoimunes, que eu dei um exemplo, as doenças infecciosas e as doenças degenerativas. E dentro de cada grupo desses, a gente tem alguns exemplos que eu fui explicando para vocês. Todas elas relacionadas à parte do sistema nervoso, então tanto a medula quanto o encéfalo, que tem diversas consequências. Reparem que a grande maioria não tem cura ou não tem reversão dos sintomas, digamos assim, né? As sequelas elas são permanentes. Então, trabalhar com o sistema nervoso é muito delicado, beleza? Espero que tenha dado para entender até aqui.